Eu cumprimento a todo o corpo docente com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede e aqui estamos prontos para uma breve reflexão sobre a quarta lição deste trimestre das revistas de juvenis. Esta revista que dentro desse trimestre vai falar sobre os personagens marcantes da Bíblia. E desta feita nós vamos dar ênfase aqui a Josué, servo de Moisés, servidor de Moisés, que esteve diante de todos o ministério de Moisés no deserto e foi por Deus chamado, comissionado para esta grande obra de sucessão do grande líder Moisés. Então nós estamos aqui diante desta quarta lição, Josué, o valor do discipulado. Então nós vamos aprender dentro dessa lição sobre os objetivos principais que se destacam, evidenciar a admiração e honra de Josué para com Moisés, destacar a necessidade de projetar sucessores e refletir a respeito das consequências de um discipulado efetivo. Então, esses são os objetivos da nossa lição e ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a pessoa de Josué, quem é Josué. Segundo tópico, aprendendo com quem sabe, aos pés de Moisés, Josué esteve aprendendo. Terceiro subtópico, sem sucessor, sem sucesso. Então fala da necessidade de se colocar, preparar alguém para ser o sucessor dentro de uma preparação, orientação e discipulado. E o último ponto, de um jovem assistente a líder do povo de Deus. Então, esta é a lição que falará sobre Josué. Falar de Josué também é lembrar as origens de Josué, como os demais líderes das aulas passaram, que falaram sobre o jovem José, também sobre as filhas de Zelofeade. Então, esses, e como Miriam também na lição de número 2, Josué também nasceu no Egito, e ele era hebreu, mas dentro daquela dispersão, os 400 anos mais ou menos de escravidão no Egito, Josué nasce ali no Egito e passa a ser objeto da glória de Deus para suceder aquele que foi tido como o maior profeta de Israel, no caso, Moisés. Então, Josué, ele nasce no Egito, ele torna-se um general, alguém que vai lutar as guerras de Israel, do povo hebreu, após a conquista. Então, a gente vê até um prenúncio dessa ousadia bélica e militar de Josué, através do Êxodo do capítulo 17, quando Moisés comissiona a Josué para ir adiante na batalha contra os amalequitas em Refidim. Também vemos o Josué sempre presente com Moisés. Quando Moisés recebia os 10 mandamentos, as 10 palavras, estava ali Josué presente. Josué estava também presente sempre na tenda da congregação, não se apartava da tenda da congregação, e Josué está dentro dos príncipes, dos grandes líderes do povo de Deus, que foram observar a terra. Quando Moisés separa 12 homens para espiar a terra de Canaã, Josué, ele é levado representante como príncipe da tribo de Efraim. Então, este é Josué que vai se apresentar na Bíblia e que nesta lição nós teremos essa breve reflexão. Ele é leal em todo o seu ministério. Ele está aos pés de Moisés, aprendendo com Moisés. E, de certa forma, ele vem a se enquadrar dentro de um perfil de fé, de obediência, e de devoção ao Senhor, naquilo que é observado através da sua palavra, como nós vamos ver. Falamos dos objetivos e temos o enfoque bíblico, que é o valor do discipulado na preparação de sucessores. E dentro desse enfoque, nós temos aqui
nas leituras diárias, algo que vai fazer essa complementação, né, da preparação de sucessores, onde Josué, capítulo 1, versículo 9, ele vai falar sobre a perseverança e coragem de Josué, que são características de um bom líder. Também Marcos 3, verso 13 a 19, Jesus escolhe os 12 discípulos. E esta escolha aqui, Jesus, lá no texto de Marcos, capítulo 3, versículo 13, ele diz, ele escolheu a quem quis. Ou seja, essa escolha é do próprio Senhor. No capítulo 24, verso 15 de Josué, vai mostrar a vida, a liderança de Josué compatível com a vida, com aquilo que ele vivia, com aquilo que ele cria e que em submissão estava pronto para liderar aquela grande nação. 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, versículo 1, o líder, ele tem que ter boas referências, né? Aquele que está para suceder igualmente vai ter boas referências, como Paulo diz nesse versículo, sede, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, as referências de discipulado, ele tem que ser autenticada por aqueles que foram prevalecentes dentro da sua vida ministerial. Em Lucas, capítulo 6, versículos 40, vamos ver as consequências da submissão. E, finalmente, Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que fala que Jesus manda fazer discípulo e ir por todo o mundo. Ou seja, o discipulado é eficaz, ele prepara sucessores. O texto, diríamos que nobre desta leitura bíblica em classe, que está em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, é onde Deus chama a Josué e o encoraja para que ele cumpra o seu ministério enquanto sucessor de Moisés. Quando o texto vai dizer, não te mandei eu, esforça-te, ou seja, seja forte e tem bom ânimo, seja corajoso. Então, o próprio Deus é que reivindica a garantia para estar presente com Josué. E Josué segue como um grande líder. E diz a palavra também, em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 19, que Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha-lhe posto as mãos, né? E assim os filhos de Israel deram ouvidos a Josué, porque tinha como autoridade alguém que tinha deixado um legado. E Moisés deixou o seu legado que foi visto, observado, compreendido e efetivado na vida do Josué. Então, Josué, nós já falamos acerca da sua vida, né? Filho de Num, da tribo de Efraim, como o primeiro capítulo, versículo 1 de Josué vai falar. Então, ele é filho de Num, é também da tribo de Efraim, e ele tem por nome Josué, que Deus é a salvação. Né? Anteriormente, Josué era conhecido como Oséias, filho de Num, lá em Números capítulo 13, quando ele é um dos príncipes que vai espiar a terra, e posteriormente Oséias, que é apenas salvação, passa a ser chamado pelo próprio Deus de Josué, onde Deus está com a salvação. Aprendendo com quem sabe, ou seja, Josué teve um líder que tinha um caráter singular para todos aqueles que iriam proceder com a chamada de Deus, para todos aqueles que iriam ser chamados por Deus, todos aqueles que sabiam entender o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus. Lá, Josué, ele era representante oficial após a morte de Moisés. No capítulo 27, versículos 13 em diante, o próprio Moisés, ele vai pedir a Deus, ao Deus de toda a vida e conservador da vida, um substituto, alguém que pudesse estar diante do povo. E este alguém, diz o Senhor Deus, quando da separação de Josué, disse a Moisés, separa para mim a Josué e apresenta-o diante do teu povo, apresenta-o diante de Eleazar, o sacerdote, porque ele consultará a Deus por Josué. Ou seja, Deus que falava
anteriormente por Moisés, boca a boca, como fala qualquer homem, agora com Josué seria um pouco diferente. No entanto, Deus continuaria a falar com Josué na sua trajetória. E Deus ele vai cobrar uma reivindicação, vai reivindicar de Josué de como seria essa busca pelo Senhor. Não se aparte de ti a lei todos os dias da tua vida. Ou seja, ele teria que meditar na sua lei, na lei do Senhor, como diz o Salmo 1, versículo 2, de dia e de noite. Então, Moisés ele foi o grande ensinador, aquele que tinha uma comunhão profunda com Deus. Josué observou em Moisés um grande líder a ser observado. O terceiro ponto vai falar sem sucessor, sem sucesso. E cita aqui uma frase do célebre autor John Maxwell a respeito de liderança, que diz que não existe sucesso sem sucessor. Ou seja, um líder ele tem sucesso no seu ministério quando ele prevê a necessidade de preparar pessoas para que possa sucedê-lo. Um líder, ele jamais será insubstituível, porque insubstituível é apenas o Senhor, mas ele tem compreensão que em todo o tempo em que ele tiver autoridade no seu ministério, ele será observado como exemplo e ele tem que preparar pessoas para que, através da orientação, através do discipulado, possa substituí-lo, né, quando findado o seu ministério. E o último ponto da nossa lição, o quarto ponto, diz de um jovem assistente a líder do povo de Deus. Nós vemos que na entrada, né, no livramento de Deus do Egito, Josué tinha cerca de 40 anos de idade. Era jovem para a sua idade. Ele era um homem belicoso, ou seja, era um homem que tinha a arte da guerra, era um homem que sabia entrar e sair dentro do povo de Deus. Era um homem que era cheio de coragem. Era um homem que sabia o compromisso que ele tinha naquela sucessão, que daqui a pouco ele passaria a ter, como dito lá no capítulo 27 de Números, né, onde ele vai suceder e a mão do Senhor vai estar sobre aquele que tinha o Espírito de Deus. Então, ele era um homem ousado, como Paulo vai indicar a Timóteo, o seu filho na fé, ele disse, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, de amor e de moderação. Então, quando se tem o temor a Deus, tem-se amor por aquilo que se está fazendo e é moderado em toda a situação, em toda questão. O homem de Deus, a mulher de Deus, o líder, ele tem que ser moderado, cheio de temor de Deus, cheio de amor, mas moderado. A ousadia do Espírito, ela está levada a partir do amor com que se coloca a sua autoridade. Então, Josué, ele assume esse posto como sucessor de Moisés. E a Bíblia, ela nos diz que o zelo de Josué, ele é tremendo, quando ele salva uma mulher por causa da fé que ele tinha em Deus. Daí ele salva uma mulher, né, quando dos espias chegaram ali em Jericó, ele salva uma mulher, né, e ele faz com que um pacto com aquela mulher para que não somente a mulher, mas o seu pai e a sua família pudessem ser salvos. Ele faz uma aliança de fé. Ele tem certeza e convicção que Deus daria a Jericó em suas mãos. E nessa certeza, ele assume uma aliança de fidelidade. Então, o líder, ele tem que ser fiel, ele tem que ter fé, ele tem que ser obediente à voz de Deus, tem que ser conhecedor da sua chamada e, acima de tudo, ele tem que ser devotado naquilo ou nas distribuições que lhe são colocadas. E, finalmente, todas as nossas atitudes no nosso dia a dia da caminhada cristã está sendo observada por alguém. Então, se você quer ser um professor, uma professora, um líder que tenha uma boa característica diante do Senhor, para a sua liderança, deixe-se perceber
pelos seus liderados, porque alguém vai tomar você como um exemplo. Que Deus em Cristo possa colocar no vosso coração todas as palavras de sabedoria que Ele lhe conduzir para a aplicação das suas próximas aulas, nessa aula especificamente. Então, vocês que assistiram essa pequena reflexão, vocês possam ir lá se inscrever neste canal, curtir, dar o seu like, fazer o comentário, porque contribuirá bastante, e compartilhar com todos aqueles que estiverem próximos a ti, sejam amigos, sejam familiares. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.